Bom dia, crianças. Bom dia, meus pequenos. Vamos a mais uma correção da atividade anterior, da atividade de terça-feira. No caso, foi de terça, não, foi de segunda-feira, certo? Segunda-feira, dia 15 de março, porque na terça-feira nós estamos tendo aulas online, porém, muitas crianças não estão conseguindo assistir a essas aulas. Então, eu tenho que fazer duas coisas: a aula online e ainda gravar essa explicação para aqueles que não conseguiram acessar. Mas, vamos lá. Parágrafos e organização do texto. Tia passou aqui, né? Isso aqui é só mais uma revisão, porque o ano passado nós estudamos parágrafos, a fala do narrador, do personagem, a pontuação adequada, que utiliza-se para produzir um texto, um diálogo. Então, nós trabalhamos o ano passado, muitas vezes, a organização dos parágrafos e a pontuação. Mas vamos revisar, né? Tia passou um vídeo explicativo e, antes de começar o conteúdo dos parágrafos e a organização textual, Tia Elba passou também 4 textinhos para vocês lerem, marcarem a alternativa correta, né? No caso, tem um texto para ler, a interpretação, a compreensão textual, e vocês iriam escrever apenas a resposta no caderno. Então, por gentileza, peguem um caderno aí de português e veja se vocês acertaram. Se acertaram, coloque o Czinho de certo. Se erraram, coloque o E de errado e a resposta correta na frente. Ok? Então, vamos lá. 1 é 5, 3 é 10. 1 é 5, 3 é 10. Desce o morro todo dia, é preciso trabalhar. Na rua, no mercado, onde o trabalho pintar. Na esquina não se aperta, trabalhando de engraxate. Já tem freguesia certa, porque engraxa com arte. No sinal, revenda atento às ofertas do momento. Se faz frio, vende luva. Quando chove, guarda-chuva. 1 é 5, 3 é 10. Repete um monte de vezes e o preço sai parecido com a cara do freguês. Então, nós temos aqui um textinho e a compreensão. Nesse texto, no trecho onde o trabalho pintar, a palavra destacada tem o mesmo sentido de quê? Onde o trabalho pintar. Bom, gente, muitas crianças colocaram que pintar no texto está com o sentido de colorir. Não, pintar quer dizer, colorir é o sentido real, né? Pintar, colorir, ok. Se fosse no sentido real da palavra. Mas, no texto, onde o trabalho pintar está apertar, colorir, desenhar ou surgir. Onde o trabalho surgir? Então, opção D era a correta. É a correta. Leia o texto abaixo. A borracha. Você sabia que antigamente se usava borracha natural para fazer pneus? Você sabe o que é a borracha natural? A borracha natural é um material elástico. Isto quer dizer, se apertarmos, dobrarmos, esticarmos, ela sempre volta à sua forma natural. Além disso, é um material muito resistente, não se rompe facilmente. Por estas qualidades, a borracha natural era ideal para a fabricação de pneus. A borracha natural é fabricada a partir de uma substância chamada látex. O látex é um líquido branco que sai do tronco de uma árvore chamada Ávea brasiliensis. Para extraí-lo, se faz um corte no tronco e se coloca uma vasilha que cai de gota em gota. A principal região produtora da borracha natural da qualidade é a Malásia, no continente asiático. A borracha natural era utilizada para fabricar os pneus
dos primeiros automóveis. Hoje é utilizada para fabricar alguns tipos de solas de sapatos, chupetas e bicos de mamadeiras, luvas cirúrgicas, entre vários outros usos. É muito útil. A finalidade desse texto é o quê? Para que serve esse texto? Ele foi escrito para quê? Fazer uma propaganda, informar o leitor, noticiar um acontecimento, vender um produto. Gente, teve crianças que colocaram noticiar um acontecimento. Aqui não está falando de acontecimento. Menina foi sequestrada na cidade e tal. O preço do gás aumentou. Então, isso não é uma notícia, é um acontecimento. Isso é informar o leitor, crianças. Então, é a questão B. Vamos para a próxima, que é a mais fácil. A casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Nesse texto, nos versos ninguém podia entrar nela não. O termo destacado se refere nela, está se referindo a qual substantivo? Casa, parede, rede, rua dos bobos. Muito bem. Praticamente todo mundo acertou. Nela está se referindo à casa, certo? Quando você vê uma questão dessa, você vai na palavra nela, ó, ninguém podia entrar nela não. Aqui, ó, a casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela. Então, nela está se referindo à casa. E o último textinho que tia passou, que é uma tirinha. Olha, Cascão, não acredito no que estou vendo. É mesmo, mas que absurdo! Quem colocou essa torneira ali? Gente, essa tirinha muitas crianças não interpretaram. Tia percebeu que tem muitas crianças com dificuldade na interpretação de tirinhas. A gente acha que é porque é um texto que é órgão texto verbal e não verbal, no caso tem imagens, e a fala dos personagens estão nos balões. A gente acha que às vezes é fácil de interpretar, mas tem que ter muita leitura. Então aqui, o coleguinha do Cascão estava com raiva, ele ficou abismado, ele ficou zangado, surpreso com a torneira pingando, com o desperdício de água. Isso não pode acontecer, né? Já Cascão ficou indignado, zangado, porque aquela torneira estava ali, porque realmente ele não gosta de tomar banho. Um estava com raiva da torneira pingando, o desperdício da água, e o outro estava com raiva do fato da torneira estar naquele local, certo? Então, nesse quadrinho, no segundo quadrinho desse texto, Cascão demonstra estar bravo, preocupado, surpreso ou tímido. Olha a cara do Cascão. Olha a expressão facial dele. Vocês acham que ele está preocupado? Não. Também, mas aí eu acho que ele está mais o quê? Surpreso? Não. Tímido? Não. Eu acho que ele está bravo. Acho não, tenho certeza. Olha a cara dele. Quem colocou essa torneira ali? Então, ele está bravo. Então, é a alternativa A. Então, muitos erraram a questão 4 e essa questão aqui, essa questão 2. Muitos erraram essas duas questões. Pronto. Questão C. Releia o texto da página 18, que é do livro didático de vocês de português, e pinte de laranja todas as letras maiúsculas no livro de português. 7. Leia a página 34 do livro de português e responder a página 35. E aqui, leia a história em quadrinhos da página 36 do livro de português. Em seguida, produza um texto em prosa, seguindo as orientações abaixo. Lembre-se, você irá ler seu texto para os colegas que todo mundo leu. Né? Então, deixa a tia só aguardar um instante aqui, dar uma pausa bem rápido. Bom, crianças, vamos continuar, porque chegou alguém.
né? E tia teve que atender. Mas vamos continuar a nossa correção. Então, aqui eu vou explicar essa outra parte para vocês aqui no slide que tia preparou, certo? Essa era a página 18, é a página 18, livro de português, que vocês teriam que pintar todas as palavras que estão onde tem letra maiúscula. Então, nós temos aqui letra maiúscula, num belo dia, nós temos depois, nós temos de repente, nós temos por favor, que a criança esqueceu de pintar, estou, as formigas, no caso o A, nós temos o M, nós temos o O, nós temos o P, nós temos o outro P, o B, o S, o M e o O. Então, era para vocês pintarem, ou quem não pintou, todas as letras maiúsculas que aparecem na página 18. Por que tia Elba está pedindo isso? Porque tem crianças que vai iniciar um parágrafo, coloca letra minúscula. Não. Aqui a gente percebe no início, né? Quando as crianças vão colocar, quando vocês vão colocar o título, começa a letra inicial maiúscula. Quando vai iniciar um parágrafo, letra inicial maiúscula. Depois de pontuação, letra maiúscula. No início de parágrafos. Então, a gente não coloca letra maiúscula só em substantivos próprios, não. Nome de pessoas, de lugares, não. Quando a gente vai produzir um texto, quando é início de parágrafo, letra maiúscula, início de título, depois de pontuação, início de travessão, né? Então, quando nós vamos iniciar uma frase, coloca-se letra maiúscula, certo? Vamos para a próxima página, que é essa página aqui, que é a página 35. Parabéns para essa criança, a mãe que teve a iniciativa, a criança, de colocar a data na página que tia passou. Muito bem, isso é muito importante. Então, vamos lá. Língua, usos e reflexão. Usos e reflexão. Parágrafo e organização do texto. Você viu que a fábula A Cigarra e as Formigas, da página 18, tem 6 parágrafos. Agora releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo um maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, então nós temos aqui num belo dia, depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma. Então, nós temos aqui a sequência de fatos, onde tem quando aconteceu, num belo dia de inverno, quem? As formigas. Aonde? Será que tem aonde, minha gente? Os grãos de trigo ficaram completamente molhados? Nessa informação, por enquanto, aqui não tem. As formigas estavam no maior trabalho, reservas de trigo. Não, mas tem informações que diz onde as formigas estavam trabalhando, né? E a gente vamos deduzir que elas estavam trabalhando no campo. Estavam secando seus grãos de trigo no campo, ok? Então, todas as vezes quando vocês forem iniciar um parágrafo, no primeiro parágrafo você coloca onde aconteceu o fato. Vamos começar por quando? Quando, se foi um certo dia, em um belo domingo de manhã, se foi, era uma vez. Então, vocês começam a produção de texto de vocês colocando essas informações. Quando é quem, que no caso são os personagens, o que e onde. Vocês colocam essas 4 informações no primeiro parágrafo, certo? E agora elas estavam trabalhando, seguindo a rotina dela, de repente. Então, esse de repente, aconteceu alguma coisa nova. Então, se aconteceu alguma coisa nova, vocês deixam outro parágrafo.
ok? Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim de frases. Observe e responda. Quantas frases há nesse parágrafo? Então, quando a gente coloca um ponto final, nós escrevemos uma frase, terminou aquela frase, coloca-se ponto final. Quando você vai iniciar outra sequência de fato, você inicia com letra maiúscula e pode iniciar a frase. Então, quantas frases tem? 1, 2, 3. Então, nesse parágrafo tem 3 frases. Questão B. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança de rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho. Qual delas muda o rumo da história e poderia iniciar um novo parágrafo? Por quê? Quais dessas expressões poderia iniciar outro parágrafo? Num belo dia, depois de uma chuvarada ou de repente? Muito bem, de repente. A expressão de repente, porque a expressão marca uma mudança nos fatos. Algo novo vai acontecer. Pode ser outro parágrafo, ok? Então, você está fazendo a produção de texto, iniciou, você está colocando quando aconteceu a história, você está colocando os personagens, você está colocando o que aconteceu, né? O que é que eles estavam fazendo, né? E onde estava acontecendo os fatos. Estava colocando normal. De repente aconteceu alguma coisa, então é outro parágrafo. Vamos questão 2. Observe novamente o texto da página 18 e responda. Quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens? Então, se eu fui lá na página 18 e nós temos 4 travessões, ou seja, 4 falas de personagens. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos e conversem sobre o que aprenderam. Parágrafos. Organize o texto em prosa. Pode separar os momentos do texto. Então, os parágrafos, ele também é utilizado para organizar. Um exemplo, no primeiro parágrafo eu vou colocar informações. Aí aconteceu alguma coisa, eu vou colocar. Então, serve para organizar o texto em prosa e também para separar os momentos. O momento em que iniciou a história, o momento que está desenvolvendo a história, o momento em como aconteceu o desfecho da história, como a história terminou. E o último, que é o que realmente eu estava bem preocupada, Tia Elba pediu para vocês, deixa eu aqui abaixar um pouquinho aqui. Tia Elba pediu para vocês produzirem um texto em prosa de acordo com essa história em quadrinhos. Eu vou ler a história em quadrinhos para vocês. Leia os quadrinhos a seguir com os personagens Dudu e Magali. Vamos apostar uma corrida? Claro, até onde? Que tal até aquela árvore? É muito perto. Vamos até o campinho? Não, vamos correr até o parque. Que parque? Aquele lá longe. Ainda não estou vendo. Aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete em frente. Ganhei. Então, aí presta atenção aqui nas propostas. Teve criança que não leu. Organize a história dos quadrinhos como um texto em prosa. Observe as dicas a seguir e crie um texto no caderno. Crie um narrador que inicie a história. Organize o diálogo entre os personagens. Para isso, não se esqueça dos travessões. Lembre-se de que o narrador também pode contar um desfecho. Então, que a Elba preparou para vocês aqui, né? Nós temos aqui uma história em quadrinhos, onde nós iremos transformar essa história em quadrinhos em um texto em prosa, onde a fala dos personagens na história em quadrinhos está entre balões. Nos balões, né? E que nós iremos colocar em travessões. Então, tia Elba vai ler para vocês como ficou. A parte que está em preta, as letras que tia colocou que está em preto,
No caso, são as falas dos personagens, ok? Então, quando a gente vai produzir um texto que vai colocar a fala do personagem, nós colocamos travessão e letra inicial maiúscula. Tia colocou assim, Dudu e Magali. Numa certa manhã de domingo, Dudu saiu para brincar na rua e encontrou Magali. Logo teve uma ideia e a desafiou. Então vai ser o quê? A fala do Dudu. Tia Elba colocou quando aconteceu, numa certa manhã de domingo. Quem? Dudu e Magali. O que? Brincar na rua. Onde? Na rua, no caso. E a ideia que ele teve. Aí agora a tia Elba vai colocar a fala do Dudu, ó. Quando vocês forem fazer a fala do personagem, 2 pontos, na outra linha, você recua. Você, no caso, faz o parágrafo e recua aqui, colocando travessão. Tem gente que coloca travessão aqui, ó. Não é, certo? Você faz o parágrafo, fiz o parágrafo, aí você coloca o travessão, recua aqui, colocando o travessão. Depois do parágrafo, certo? Vamos apostar uma corrida? Ó, a tia colocou a fala do personagem em travessão. A Magali, toda animada, respondeu. Claro, até onde? Que tal até aquela árvore? Sugeriu Dudu. Esse travessão que aparece no meio da frase é explicando quem falou essa frase. Quem falou, quem se expressou na história em quadrinhos. Que no caso foi o Dudu, certo? Ela, toda segura de si, respondeu. É muito perto. Que tal até o campinho? Dudu percebeu que a Magali estava jogando e ele não ficaria para trás e disse: vai colocar a fala do personagem 2 pontos na outra linha travessão. Não, vamos correr até o parque. Assustado e nada vendo, falou: Que parque? Aquele lá longe, explicou Dudu. No caso, a tia só ficou faltando assustada, mas assustada está se referindo a quem, gente? Só são 2 personagens. A Magali. Aquele lá longe, explicou Dudu. Magali, toda confusa, retrucou. Ainda não estou vendo. Dudu, todo entusiasmado, explicou. Aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete na frente. Quando a Magali ouviu Dudu falar em sorvete, correu disparadamente e ainda gritou: Ganhei! Dudu ficou paralisado, sem reação e todo envergonhado, pois tinha acabado de perder a corrida para uma menina. Então, essas falas que estão em vermelho foi tia que criou, certo? Juntamente com as crianças, com algumas ideias das crianças. Tia criou essa fala do narrador. Quando é a fala do narrador, parágrafos. Quando é a fala do personagem, travessão, certo? Então, lembre-se, fala do personagem, 2 pontos na outra linha, travessão, ok? Então, ó, corrijam. Se vocês não fizeram essa produção, pode fazer pela de tia Elba, não tem problema. Por favor, façam as correções, que é muito importante. Principalmente quem não assistiu a aula virtual de ontem, ok? Então, ó, um grande abraço e vou postar a atividade agora.